A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos e amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade, a qual o Senhor Jesus Cristo, através da sua graça e misericórdia, Ele tem nos concedido esta manhã de domingo. Nós iniciamos mais uma programação semeando a palavra de Deus, e nós iniciamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos a todos nossos irmãos e amigos, para que através dessa programação possam também compartilhar com os vossos familiares, amigos, com toda a igreja. E o nome de Jesus Cristo é glorificado e exaltado. Está conosco nesta manhã tão gloriosa nosso amado, querido pastor João Batista, pastor de campo e também vice-presidente da obra em restauração no Brasil, ou seja, da igreja que está em restauração no Brasil, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que encontra-se aqui nesta nação abençoada. É a minha saudação para o pastor, o pastor tem liberdade. Amém. Estou muito grato de estar aqui nesta manhã, juntamente com os irmãos, que têm feito esse trabalho glorioso de anunciar a palavra de Deus, a qual é a nossa obrigação, o nosso dever, de levar aos lares necessitados. Eu sei que aquele que nos ouve nesta manhã, com certeza estão com o coração aberto, e aí meditando na palavra de Deus, que possa meditar juntamente conosco, e que Deus possa abençoar o dia de cada um. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe a vida do pastor João Batista, lá da cidade de Bitinga, a qual também, nós aproveitamos essa saudação, saudamos o pastor Adair, o colegiado de pastores, toda a igreja que encontra-se também ali na cidade de Ibitinga. Louvado seja o nome de Jesus. Convido os irmãos para lermos a palavra que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 10. Logo após estaremos falando com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos alegres de estarmos aqui, Como bem disse o pastor João Batista, amados, essa programação ela tem alcançado as almas, E recentemente nós nos alegramos muito, todos os dias, e recentemente até compartilhando, como é o trabalhar de Deus, através dessa programação, louvado seja o nome de Jesus, tem alcançado ali a África, Moçambique, especificamente falando, ali a cidade de Nhamatanda, a qual também vai a nossa saudação ali ao pastor Alfredo Joaquim, e através da vida do pastor Alfredo Joaquim ali, em Nhamatanda, está alcançando também outras almas ali, e é por isso que nós nos alegramos, para nós percebermos, a grandeza de Deus em nossas vidas. Então, a importância, meus amados, compartilhem essa programação, porque quando o Senhor Jesus ele prepara os nossos corações para virmos até aqui, é o poder dele que se manifesta, através das nossas vidas, e muitas almas têm sido alcançadas, e têm sido transformadas. E aí a gente ouve, a gente vê, os amados nos enviam áudios, nos enviam vídeos, desse amor fraternal que é da parte do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, não é mesmo? Amados, convido então para lermos a palavra, Romanos capítulo 10, verso 14. Aleluia. A seguir. Louvado seja o nome de Jesus. Logo após estaremos falando com Deus, que nos fala assim, a palavra de Deus: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Convido todos que nos acompanham para orarmos, falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos essa programação
E obrigado por isso, Senhor. Obrigado por nos conceder mais um dia de vida, saúde, um dia repleto de oportunidades. Obrigado por nos abençoar, Senhor, de maneira sobrenatural. Senhor, continue abençoando cada um de nós nesta manhã gloriosa. Abençoe também todos os amados que nos acompanham. Ó Deus Santo e glorioso, e obrigado por entrar com providências na causa de cada um de nós. Para a honra e glória do Teu nome, nós iniciamos essa programação e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados, maravilhoso, né? Já no início dessa programação, a palavra de Deus, né? Quando nós ouvimos ela, né? De sorte que a nossa fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É o que acontece conosco, é o que acontece comigo, o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com todos nós, né? Na vida do pastor, na vida dos amados, né, que nos acompanham, né, pelas redes sociais, na vida dos amados que nos acompanham também aqui nos bastidores. Então, o nome de Jesus Cristo, ele é glorificado e será glorificado, né? Mas olha que interessante, né, irmãos? Pois invocarão, né, aquele em quem não creram, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa palavra está mencionando aqui, né, desse Deus maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá no passado eu ouvia dizer, viu, pastor? Às vezes eu ouvia dizer assim, Deus, ele, sem nós, ele continua sendo Deus, e nós, sem Deus, nós não somos nada, né? E nós, sem Deus, nada somos e nada podemos fazer. Mas, amados, eu nesses últimos anos para cá, às vezes quando eu ouço falar, não, que Deus não necessita de nós, que Ele continua sendo Deus, eu falo, vamos retificar com todo amor, né? Com carinho. Deus, Ele precisa muito de nós. Sabe por quê, meus amados? Como as pessoas ouvirão, como as pessoas vão saber que existe um Deus que é vivo, soberano, esse Deus, né, que pode todas as coisas, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como as nações ouvirão falar desse Deus? Mas depende da minha vida. O Senhor Jesus precisa muito de mim, né, da vida do pastor, da vida dos amados que nos acompanham aqui, né, nos bastidores, e de você também, que nos acompanha esta manhã. Então, saiba que tu és precioso, saiba que tu és preciosa para o Senhor Jesus Cristo, né? Louvado e exaltado seja Deus. Então, para nós, para que as pessoas saibam, importante nós, né, com essa responsabilidade, né, nós vestimos essa bandeira, ou seja, a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós pregamos, né, a restauração, nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. E Ele está às portas, meus amados, né, como bem também falamos aqui. Ele está muito próximo. Né, e às vezes até nós comentamos, né, ele nem próximo mais está, ele já está com a mão na maçaneta. E a pergunta é para você nesta manhã, amados que nos acompanham, você está preparado? Nós estamos, né, preparados caso o Senhor Jesus Cristo venha arrebatar a igreja? Amados, fiquem apercebidos, conserte a sua vereda, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar as nossas vidas, né? Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, Ele precisa de nós, né, para levar essa mensagem, né? E de sorte aqui a fé, ou seja, vamos exercitar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Receba Ele em sua vida, aceite Ele em sua vida como Senhor e Salvador da tua vida. Louvado seja Deus. Que tenhamos a certeza que Ele vai transformar a nossa vida para a honra e glória do nome de Jesus. E já agradeço aqui, né, a minha oportunidade, né, nessa programação, e já passo a palavra, né, para o pastor já estar saudando os amados aí, né, a palavra com o pastor João Batista, em nome do Senhor Jesus. Eu nessa manhã, mais uma vez, quero cumprimentar todos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando-nos, amados, que estamos se aproximando do final do ano e esperamos uma nova expectativa. E sabemos que todos certamente têm lutado no período deste ano para vencer as tribulações. E nós a cada dia sabemos que nós temos muitos adversários.
É como diz, né, muito, né? Cada dia matando um Golias. Eu sei que na sua vida, no seu lar, na sua família também, não é diferente. Você que vem lutando, vem aí orando ao Senhor para dar graça, para dar vitória a cada momento. Então é bom lembrar isso, né? Que mais um ano está se passando, né? Poucos dias faltam para terminar esse ano. E como a oportunidade que eu tenho desse ano, final desse ano, né? Talvez o ano que vem terei outra oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos. Aleluia. Então quero lembrar isso, né? Que os irmãos não sejam somente aqueles que reclamam da dificuldade, das lutas de cada dia, mas que também sejam agradecidos. Como ontem tivemos aqui um culto glorioso, né? De ação de graça, de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Porque às vezes nós reclamamos muito, né? Da nossa vida, reclamamos do tempo, reclamamos do governo, e às vezes não tiramos um tempo para agradecer a Deus. Então Deus tem sido tão glorioso para conosco, tem nos abençoado grandemente a cada um de nós. Então, fazendo essa reflexão aqui neste momento, para lembrar disso, né, irmãos? Mas a palavra do Senhor, que nós já ouvimos através do irmão, com certeza já tem abrido a porta do seu coração sobre a pregação do Evangelho. Então hoje ainda falta pregadores, ainda falta alguém que tem empenhado para levar essa mensagem gloriosa aos lares. Eu que tenho viajado bastante por esse Brasil, sempre temos encontrado as pessoas que precisam, que almejam conhecer a grande verdade. E às vezes até mesmo pessoas que são leitores da Bíblia, até pessoas às vezes que já são evangélicos. Então chega ao conhecimento a cada dia mais, aprendendo e vivendo na presença do Senhor. Mas nessa manhã eu quero trazer aqui certamente uma palavra talvez conhecida para o irmão, para a irmã, para o ouvinte, né? Que se encontra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós vamos compartilhar juntamente com todos a partir do versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 11. Onde nós encontramos aqui uma palavra, uma mensagem gloriosa, que todos deveriam meditar profundamente nisso. Que a palavra diz assim: e assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos homens da fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que a nossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder ao que se gloria a aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo agora já não conhecemos deste modo. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Então, amado ouvinte, essa palavra gloriosa, eu sei que tem um curso muito grande na minha vida, na sua vida e na vida de todos. Eu sei que às vezes é o conhecimento de todos que o homem estava destituído da glória de Deus pelo pecado que foi vendido, através do pecado de Adão e Eva. Então o homem estava perdido. Havia uma grande separação entre Deus e os homens. E os homens não podiam romper isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, com seu plano glorioso, trouxe para nós esse ministério da reconciliação. Então hoje, nós os irmãos que estamos aqui, e você que está aí do outro lado, também é participante desse grande e glorioso ministério da reconciliação. Isso, o Senhor trouxe novamente a oportunidade de nós reconciliar, para que os nossos pecados sejam perdoados e nós possamos fazer parte dessa salvação gloriosa como cidadão dos céus. Mas tudo isso, amados, talvez se fosse pela minha força, pela minha vontade, ou pela sua força, pela sua vontade, de maneira alguma ia conseguir a chegar nesse grande ministério da reconciliação, mas através da grande misericórdia do Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou e que se entregou, como diz aqui a palavra que acabamos de ler, para nos reconciliar com Deus. Então essa palavra, que cada um possa meditar profundamente, guardar no seu coração, para que possa ter grande efeito e grande curso na sua vida. Como diz aqui a partir do versículo 16: e assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenha conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Então nós sabemos, amados ouvintes, irmãos e amigos, que hoje o povo conhece, fala muito em Jesus Cristo, mas às vezes conhecendo um Cristo histórico, que nasceu de Maria e que cresceu, e com seus 30 anos começando o seu ministério, e aos 33 anos mataram ele pendurado em uma cruz. E às vezes conhecendo esse Cristo histórico, que foi lá do passado, que foi simplesmente uma figura ali para o povo de Israel. Mas esse Jesus chamado Cristo, ele não só foi para o povo de Israel, mas chegou até nós essa graça, como um povo gentios que estava distanciado e sem salvação, e nós somos participantes dessa graça gloriosa. E agora nós não conhecemos o Jesus histórico, segundo a carne, que a Bíblia relata da sua trajetória na face da terra, como homem sofredor, como a palavra nos ensina. E essa palavra também serve para nós, que nós não venhamos conhecer a cada um daqueles que alcançou esse ministério da reconciliação segundo a carne. Isto é, olhar pelo passado das pessoas, e às vezes até dizer, essa pessoa no passado não foi assim, essa pessoa no passado não fazia assim, mas depois dessa nova vida em Cristo, desse novo nascimento, dessa grande transformação, já não conhecemos mais desta maneira. Porque antes aquilo que o Senhor Jesus Cristo via, um homem pecador, que foi transformado, resgatado através do teu sangue,
que deu ouvido à sua palavra, abriu o coração e creu para a salvação, como já ouvimos aqui nesta manhã, agora uma pessoa transformada. E uma prova clara disso nós vemos como o apóstolo Paulo, até então como Saulo ainda, perseguidor da igreja de Deus, homem que tinha uma cultura formada nos pés de Gamaliel, zeloso pela sua religião, mas perseguia a igreja, perseguia os cristãos e consentia ali na morte dos cristãos. Ainda jovem, um jovem cheio de fúria, vontade de ver sangue de cristão, mas encontrou com Jesus Cristo no caminho de Damasco. E como nós também encontramos com Jesus Cristo no nosso caminho, às vezes não sei no caminho de Damasco, às vezes o nosso caminho nós nem pensava nesse dom glorioso da reconciliação, às vezes nem pensava, nem preocupava em salvação, pensava em viver neste mundo simplesmente como pessoas, viver como cidadãos, trabalhar, construir, edificar, pecar. Mas o Senhor, como fez na vida de Saulo, Ele fez na minha vida, fez na vida dos irmãos que estão presentes, fez na vida dos irmãos que já aceitaram Jesus, que estão ouvindo, e aqueles que estão examinando. Então quero dizer para você, descer bem claro, que esse Jesus, que fez algo glorioso na minha vida, como uma pessoa religiosa que era, mas não obedecia a palavra de Deus, seguindo as tradições dos nossos pais, como hoje, nosso Brasil, são um povo, né, que vive muito em tradição, não conhecia a palavra, mas ainda bem jovem, eu tive esse privilégio de o Senhor me chamar, e eu conheci esse evangelho que transformou a minha vida, e não só a minha vida, mas a vida da minha família, uma família muito grande, que era a família que vivia em pecado dissoluto. E lembro-me ainda, eu quando criança, eu tinha vergonha da minha família, dos procedimentos que era, mas o Senhor me chamou, e em 1973, eu recebi esse nome glorioso, ali no sul de Minas Gerais, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que eu achava tão difícil, que para mim eu não conseguia nunca, então eu encontrei esse dom da reconciliação, esse ministério glorioso, não só para mim, mas pela minha família, meus pais que já dormem em Cristo, mas dormiram com Jesus Cristo nosso Senhor, porque aceitaram a fé. Então na sua família também não é diferente, amados, amigo, ouvinte. Às vezes você tem que parar um pouco e pensar. Você já pensou na sua salvação? Você já pensou aonde passar a eternidade? E isso faz me lembrar muito do saudoso pastor Samuel Alves de Arruda, que ele sempre dizia em suas pregações: por que ser perdido se pode ser salvo? Por que ser perdido? Por que seguir uma vida em dúvida se pode encontrar certeza da fé na salvação em Cristo Jesus? Porque uma vida duvidosa, porque somente às vezes acreditar na religião, a religião não salva, porque se religião salvasse, hoje nós temos tantas religiões, mas quem salva é o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Então aquele que foi transformado, que hoje não conheceu mais segundo a carne, mas segundo a transformação, a grande transformação de Deus, nosso Senhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 17: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, lendo essa palavra, irmãos, a gente sente uma chama no coração, que dá vontade de gritar, dizer para o mundo que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, por isso a palavra disse, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse alguém inclui você, meu amigo, inclui a sua vida, a sua família.
Se está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. Então tudo aquilo que já passou na sua vida, os dissabores, já vai ficar para trás. Agora vai encontrar uma vida nova, vai encontrar uma vida gloriosa, uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso é maravilhoso, quando as coisas velhas se passou. Então a desobediência do homem, o pecado de Adão e Eva, são coisas velhas, que passaram. Uma nova aliança, o Novo Testamento nos trouxe uma esperança gloriosa, uma nova esperança vivido. Então quantos que profetas do passado que anunciaram essa nova etapa da vida, a nova esperança, a vida do Messias, mas não alcançaram, mas falaram com alegria. Então por isso, quando eu falo dessa palavra, eu sinto alegria no meu coração, porque eles falavam uma coisa futura, e hoje nós falamos coisas que já aconteceu, que Jesus já veio, mataram, ele ressuscitou, está vivo, e hoje nós fazemos parte desse ministério da reconciliação. E a palavra do Senhor continua dizendo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo isso, essa glória gloriosa, que muitos foram alcançados, então provém de Deus. Por que provém de Deus? Porque de Deus é extraída a vida, porque muitos chamam essa vida, e muitos até dizem, eu quero aproveitar a vida. Isto aqui é uma vida passageira, provisória, é uma vida da carne, mas a vida do Espírito está por vir. Então a carne ela passa, as suas concupiscências, né? Mas o nosso Espírito vive para sempre, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos que dizer isso, tudo isso provém de Deus, a vida extraída de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, trouxe de volta o homem para casa. Então o homem foi expulso da casa, foi do pecado, foi expulso do jardim do Éden, que ali era o paraíso eterno, era o paraíso glorioso, era como o céu, não é? Mas o Senhor nos trouxe para nós esse direito novamente. Então, amados irmãos, então com alegria no coração, a gente transmite ao amado ouvinte, né, a este mundo de hoje, essa grande oportunidade que temos de falar do grande amor de Deus. Então fica ciente que tudo provém de Deus. Você não vai ser salvo pela sua bondade, você não vai ser salvo por dar esmola, por fazer o bem. Isso é a obrigação do homem, né? Isso faz parte da nossa vida como seres humanos, mas a nossa salvação, ela vem através de crer e aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor. Mas a pessoa pode dizer, mas pastor, eu creio, aí eu creio em Deus, mas você já meditou? Você crê, mas já entregou a vida para o Senhor? Já pensou profundamente? Não é? E às vezes as pessoas pensam, eu sou ainda adolescente, eu sou jovem, e outros dizem, eu já sou muito velho, já se passou e agora fica assim mesmo. Todo momento é tempo, seja crianças, adolescentes, jovens e velhos, não tem que aproveitar o momento, né, da oportunidade. E a palavra do Senhor diz assim, isso é Deus, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então ele não imputou os pecados, ele não olhou pela quantidade de pecado, mas ele olhou pela nossa alma, pela necessidade do homem ser salvo. Então por isso que agora a palavra diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Jesus nunca pecou.
mas ele tomou os nossos pecados. Então o pecado era a maldição, e essa maldição o Senhor tomou sobre ele. Quando ele estava ali na cruz, que ele tomou ali aquele vinagre, né? Quando ele expirou ali na cruz, ainda zombado, criticado pela multidão, ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Olha que olhar misericordioso, olha que olhar bondoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós somos embaixadores da parte de Cristo, para levar essa mensagem gloriosa. Então não deixa para amanhã. Aqueles que precisam ajustar com Deus, ajuste. Pastor, eu já criei, já fui batizado, mas ainda falta alguma coisa na minha vida. Alguns ajustes. Ajuste agora. O Senhor está dando essa oportunidade. Mas descendo um pouco mais aqui no capítulo 6, e o versículo 2 diz assim: porque disse: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Aleluia! Que maravilha! Hoje é o dia seu, hoje é o dia da sua reconciliação. É tempo aceitável. Amanhã eu não posso dizer a mesma coisa. Amanhã, quando chegar amanhã, a pessoa vai dizer como se fosse hoje. Mas aqui diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia, aleluia, da salvação. É o dia da salvação. Então é o dia da reconciliação, é o dia que o Senhor está te chamando. Talvez você tenha sentido no seu coração aí, não sei se você está perto ou está longe, mas o Senhor está presente. Se você às vezes tem sentido o coração arder, é o Senhor que está ali te chamando. Eu estou apenas aqui sendo embaixador da parte de Deus, anunciando a palavra gloriosa, mas a obra que faz é o Espírito Santo, que está aí pertinho de você, ou dentro do seu coração neste momento. E às vezes o Espírito Santo está ali batendo no coração, e o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa da salvação. O Senhor tem pressa. E às vezes nós ficamos acomodados, porque o mundo está no comodismo. O mundo não está preocupado. Quando diz o mundo, né, são pessoas, não é o mundo em si. Porque o mundo em si, o que Deus fez é glorioso, tanta coisa bela e bonita. Mas está falando do mundo dos seres humanos, que estão despreocupadamente e sempre pensando que tudo vai ser dessa maneira. Mas o dia do juízo vai chegar, e quando chegar esse dia do juízo, então aí o que será, né? Então Jesus Cristo ainda hoje na sua vida, Ele está como advogado. Mas então nós temos que ser libertos do pecado, como diz Romanos 6, versículo 20 aqui, para nós encerrar. Porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora se envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Medita nisso profundamente. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, e tendo o vosso fruto para santificação e por fim, aleluia, a vitória, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pago do pecado é a morte. O homem não foi feito para morrer, mas por causa do pecado, então é necessário que passe por isso. Mas pastor, então o crente não morre? Como nós herdamos, né, na nossa carne isso, nós temos que morrer. Mas herdamos por Jesus Cristo
a salvação e a vida eterna. Por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, o presente de Deus, gratuito que o Senhor nos oferece nesta manhã, e a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim que Deus te possa abençoar você e a sua família. Então, esperando que tenha meditado nessa palavra. Então, não esqueça, hoje é o dia aceitável. É o momento, é agora, e não é depois. E assim que Deus abençoa, e eu agradeço essa oportunidade de poder transmitir o recado da palavra de Deus. Que Deus abençoe o pastor. Fica aqui por enquanto, tá? Amém. Eu vou fazer as considerações finais, né? Chama lá Simão aí. Deus abençoe a todos, irmãos, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Também saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa aos nossos corações nesta manhã. E assim como cada um dos amados que estão conosco já foram abençoados por esta palavra, que você possa então guardá-la no seu coração como um tesouro, né? Pois assim ela é, mais preciosa do que qualquer tesouro que possa existir. Louvado seja Deus. Medite nela, né? Como o salmista expressa, né? De dia e de noite, né? E você terá também, como nós temos ouvido nesta manhã, né? O testemunho pessoal aqui do nosso querido pastor João Batista, né? Então amanhã pode ser que você, né, esteja também dando o seu testemunho. Não sei como hoje se encontra a sua vida, talvez escravizada pelo vício, né, pela bebida, pela droga, na prostituição, em tudo aquilo que o pecado coloca a pessoa numa condição difícil, né? Mas Jesus, ele veio para quebrar esses grilhões, né, que mantém o ser humano, né, afastado do projeto de Deus, né, que Deus planejou para a humanidade. Jesus Cristo é então este caminho, como ele próprio disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Então nós estamos alegres, irmãos, né, por esta programação que tem ido ao ar todos os domingos, né, e que temos aqui recebido, né, diversos pastores, né, que têm participado aqui conosco, e desta feita então está aqui conosco, né, o nosso querido pastor João Batista. É uma alegria recebê-lo aqui, viu, pastor? Obrigado. E seja sempre bem-vindo, toda né? minha. Louvado seja Deus. Satisfação. Glória a Deus por isso, né? É uma alegria, e com certeza, né, os nossos queridos companheiros de ministério, né, que nos acompanham aí todo domingo, né, que estão conosco aí na transmissão, já vão planejando aí para estar junto conosco, né, como Deus preparou o título dessa programação, né, que é Semeando a Palavra de Deus. Aleluia. Né? E é assim mesmo, sabe? Louvado seja Deus. Como o irmão Silvio já mencionou, né, numa dessas ocasiões, né, entrou em contato conosco, né, uma pessoa que até então desconhecida, né, e como a gente sempre prega aqui, né, que se a pessoa entrar em contato, a gente vai dar aquela atenção, e assim fizemos, né, e passamos então a falar da palavra de Deus, a conversar com os irmãos lá de Moçambique, na África, que inclusive está conosco, né, acompanhando aqui na transmissão, né, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês aí em Amatanda, né, o nosso querido pastor Jorge também está hoje lá em Amatanda, né, tratando ali do batismo, né, que ocorrerá no próximo dia 31, onde 55 pessoas, né, vão receber o nome do Senhor Jesus em suas vidas, né, através do Senhor usar esta programação para alcançar essas pessoas ali na África, né? E fazendo aqui um pedido de oração também para aquela região. Eu conversei ontem com o pastor Pedro Devete, né? Ele é de outra região dali também, e ele pediu oração em favor da sua filha, né?
que se encontra terrivelmente oprimida espiritualmente, né? E ele pede a oração, né? E daqui um pouco nós estaremos orando, agradecendo a Deus e também pedindo, né, em favor da filha do nosso querido pastor Pedro ali de Morumbala, na África. E agradecendo também os irmãos que estão conosco aí, participando, né? Os nossos pastores, nossos irmãos, né? Alguns eu posso ver aqui, né? Sei que o pastor Valdim está presente aí, o pastor Luiz Carlos, pastor Toninho Maronete, né? Nosso irmão Adinã, tem bastante gente, graças a Deus, irmão, né? Essa programação tem alcançado aí bastante pessoas, louvado seja Deus. Também quero fazer aqui um agradecimento especial, né, ao senhor José, né, ali da usina Bazan. Ontem estivemos conversando, né, ele é da Assembleia de Deus, né, mas ontem nós estávamos ali conversando a respeito do véu, né, a importância das irmãs cobrirem com o véu, né, e falei para ele, né, falei, amanhã eu vou mandar uma saudação para o senhor lá na programação. Então que a paz do Senhor seja contigo aí, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Também o Pedro, né, o Pedrinho sempre acompanha nós aqui, também o Donizete, trabalha comigo ali. Que Deus abençoe vocês aí na usina, em nome do Senhor Jesus, né? Então estamos alegres, porque no dia 31 haverá o batismo ali em Moçambique, na África, né? A oração também em favor da nossa irmã Lourdes, né? Os irmãos lembrem da irmã nesse momento de oração final aqui que já vamos fazer. E não podemos deixar de convidar você que ouviu a mensagem da palavra de Deus aqui, ela tocou o seu coração, você quer beber mais dessa água, você quer ouvir mais detalhes desta palavra, você é o nosso convidado, né? Aqui na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, em Cruz das Posses, aqui no bairro Ouro Verde, né? E também por Sertãozinho, às 18h30, na Expedicionário Leles, número 2428, né? Ali em Sertãozinho o culto começa às 18h30, e aqui em Cruz das Posses às 19 horas. Venha, né? Você será muito bem recebido, louvado seja Deus. E hoje, né, em Sertãozinho, é o culto com os jovens, né? Louvado seja Deus, onde o pastor João Batista estará ministrando ali a mensagem da palavra de Deus, né? Quer ouvir mais um pouquinho da mensagem com o pastor? Expedicionário Leles, anota aí, 2428, bairro Alvorada, cidade Sertãozinho. Ah, irmão, mas eu moro numa outra localidade. Não tem problema, entre em contato conosco pelo WhatsApp aí, né? O DDD nosso aqui é o 16, o telefone é o 99100-0442. Eu vou repetir para você anotar direitinho aí. O DDD nosso aqui é o 16, tá bom? E o número é 99100-0442, né? Então você anotou aí? Entre em contato conosco. Você vai ser atendido ali, né? Nós vamos te atender, dar toda aquela atenção. E se tiver aí uma congregação próxima de você, nós vamos indicar o endereço. Se não, nós vamos até você. Nós vamos até você. Se, como acabamos de mencionar aqui, os nossos irmãos lá na África, né? Fisicamente nós ainda não fomos lá, pastor, mas aqui virtualmente, né, pela internet, usando, né, as ferramentas que temos, né, nós nos assentamos por ligação de vídeo, né, estudamos ali a palavra de Deus. Conversei uma vez lá com o pastor Moanda. Moanda? Que bom. Lá também Moçambique. Que bênção, né, louvado seja Deus. Então a gente tem, né, essas ferramentas, né, que as pessoas às vezes ficam presas nas redes sociais, né, e vamos usá-la, né, para a obra de Deus, por que não? Né? Então nós, por meio dela aqui, né, enquanto podemos, porque sabemos que os fins dos tempos estão aí, né? Enquanto temos a liberdade, podemos usar dessa ferramenta, né? Por isso que eu sempre peço, se você olhar aí nos comentários, você vai ver um pedido nosso, dizendo assim: curtam, compartilhem, comentem. Por quê? Porque se você tem lá 100 amigos na sua rede social, e você curtiu, compartilhou ou comentou,
ele vai ser notificado. E o ser humano é curioso, né? É curioso, vai querer saber o que o amigo compartilhou, o que curtiu. Aí então se depara com a mensagem da salvação. Louvado seja Deus. Imagina que bênção gloriosa você poder contribuir para a salvação de uma alma que vale mais do que o mundo inteiro, com um simples comentário, uma curtida, um compartilhamento. Então faça isso, por gentileza, e nos ajude a semear a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu coração. E reforçando aqui mais uma vez, às 18h30 hoje, o pastor João estará na cidade de Sertãozinho, na Expedicionário Leles 2428, ali também ministrando a palavra de Deus, no culto com os jovens em Sertãozinho. Louvado seja Deus. Nós estaremos agradecendo a Deus por esta riquíssima oportunidade. Curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus neste momento e fale com Ele. Abra o seu coração, deixe que a sua mente saia por um instante das preocupações cotidianas e volte a Deus, e Ele te ouvirá e tocará o seu coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amado e soberano Deus, Senhor Deus, é com gratidão no nosso coração, sim, Senhor, que mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença em oração, meu Deus, pelo dia, pela vida, Senhor, pela oportunidade de estar aqui sendo útil, sim, meu Deus, no ministério da reconciliação, do qual temos já ouvido nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, que as almas, meu Deus, que estão sendo alcançadas através desta transmissão, sejam tocadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Verdade. Senhor, aqueles que estão cativos, meu Deus, pelo pecado, que ainda não experimentaram, Senhor, a liberdade da salvação, do perdão dos pecados, e nesta manhã, Senhor, possa ser tocado por Ti, meu Deus, e sintam o prazer, a alegria de pertencer a Ti, Senhor, não como escravo, meu Deus, não como sofredor pelo pecado, mas servindo a Ti com alegria, com gratidão, por ter sido liberto do peso do pecado, pois sobre aqueles que ainda estão nesta condição, pesa ainda a ira de Deus que há de ser derramada sobre os filhos da desobediência. Abençoa a vida do pastor João Batista, Senhor, que o Senhor tem trazido para entregar o recado da Tua palavra. Continua usando o Teu servo em Tuas mãos, derramando da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Nós repreendemos neste momento toda a opressão que está sobre a filha do pastor Pedro ali em Moçambique. Deus, nós repreendemos aquele mal, que haja libertação, Senhor, na vida daquela jovem, para que ela experimente desta bênção gloriosa, que é ser liberta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os irmãos que têm contribuído para este projeto, Senhor, para esta obra, que tem ultrapassado, Senhor, as fronteiras e tem alcançado os corações. Senhor, abençoa a Tua igreja, desperta mais e mais obreiros, irmãos, para militarem, Senhor, em prol das almas que perecem sem conhecer, meu Deus, a tão gloriosa salvação. Senhor, a alegria de ter o nome escrito no livro da vida e não temer a morte e não temer o fim dos tempos, porque sabe que no dia em que sair daqui estará para sempre contigo, Senhor. Esta é a nossa confiança, meu Deus, por termos, meu Deus, nos apresentado a Ti, Senhor, nos entregado a nossa vida a Ti, morrendo
morrido para este mundo, para que pudéssemos viver para Ti, Senhor. E como já temos ouvido nesta manhã, se morremos é para Ti, Senhor, que morremos. E se vivemos também, Senhor, é para Ti, meu Deus, e em tudo seja glorificado o Teu santo e glorioso nome. Ó Senhor, nos dê a Tua bênção e uma semana abençoada, Senhor, repleta das maravilhas do Senhor na vida de todo o Teu povo sobre a face da terra. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração e que a paz do Senhor Jesus seja contigo e com toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém.